Bom dia, muito bom dia. Aqui em Rio Grande, uma chuva complicada, indícios da enchente, né? Água subindo. Peço bênçãos ao grande Pai, ao grande Criador, a toda a natureza, as forças dos orixás, que é a minha crença. Apesar do espaço ser universalista, a minha crença em particular é nos orixás como forças da natureza, né? Então eu peço que nos poupe, né? E quem já foi atingido, que dê força, que dê direção, que dê caminho para poder enfrentar esse momento aí, né? As outras cidades, além de Rio Grande, que já foram bem atingidas, né? Peço para o grande Criador auxiliar, né, junto com as forças divinas, com todas as forças da espiritualidade aí, a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai ficar, obviamente, o barulhinho da chuva aí, porque a chuva é bem forte, tá? E é aquilo que eu disse para vocês, aqui vida real, né? Tempo real, vida real. Vamos entrando então, já deixando os meus coraçõezinhos, por favor. Essa é a minha moeda de troca com vocês, né? Me disponho a vir aqui, a trazer um conteúdo, né? A ter essa troca super interessante com vocês. E em troca vocês curtem, compartilhem com quem vocês acham que esses conteúdos são interessantes, que as pessoas vão gostar. Sigam se ainda não seguem, né? Algumas pessoas chegam aqui sem serem seguidores, né? Então eu peço para que comecem a seguir, né? Depois vai ficar gravado, então eu peço que coloquem comentários, emojis, enfim, seja um pontinho ali. Isso faz com que o Instagram entenda que esse conteúdo é legal, é interessante para ser divulgado, né? Então essa é a nossa moeda de troca. Vamos fazer o nosso chá? Começar a fazer o nosso chá? Uma pergunta antes. Estão me ouvindo bem? Porque o barulho da chuva está bem forte. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vou esperar aí vocês me responderem. Gente, vamos fazer o chazinho hoje. Viver e deixe viver, tá? Do Bom Floral, de novo. Não estou sendo favorecida em nada. Comprei esse chazinho, mas eu acho maravilhoso, porque ele se baseia nos florais de Bach, né? Então cada um deles vem com uma especialidade. Esse aqui é chá verde, laranja e estévia, tá? Viva e deixe viver. Vamos fazer o nosso chazinho aqui. Vou preparar aqui. Vocês sabem que eu gosto de baldão de chá. Vamos ativar nossas ervinhas como sempre. Salve as forças da natureza, salve essas ervas que se dispuseram a servir, trazendo suas propriedades físicas, energéticas, espirituais, para minha melhora, para ajudar o meu corpo físico, psicológico, emocional, energético, me abençoando com toda a força da natureza. Salve a força da natureza, salve os elementos, salve os elementais, os orixás, salve, 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 grande Criador. E agora é só deixar ele aqui em infusão, né, para pegar todas as propriedades. Elas já foram acionadas, e isso é sempre muito interessante, né, de acionar essas energias das ervas, né, além das suas propriedades naturais. É interessante a gente agradecer, ser grato a essas ervas que estão aqui nos servindo, nos trazendo seus potenciais e propriedades. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando, bom dia! Como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto, para mim, muito legal, muito interessante, tá? Que são os oráculos.
que são os oráculos, para que eles servem, como é que é a utilização deles, enfim, né? As possibilidades aí dos oráculos. Claro que eu não vou esgotar o assunto, né? É uma pincelada com vocês, mas bom dia, Luísa, bom dia. Mas eu achei interessante trazer esse tema, né? Um tema tão recorrente no Espaço Esotérico Fabiane Rodrigues, né? Que são os atendimentos com alguns dos oráculos, né? Existem diversos oráculos, né? Os oráculos são instrumentos, né? Que nos permitem conectar com o campo da pessoa que está sendo atendida, com o nosso campo, com a malha quântica, né? Onde tem todas as informações do universo nelas. Então, os oráculos são instrumentos que nos permitem esse privilégio de poder acessar essas energias, né? Então, toda vez que eu, por exemplo, estou com um consulente, né? Estou colocando ali cartas para ele, que é um dos oráculos, né? As cartas, eu estou acessando o campo dessa pessoa, né? O que é o campo dessa pessoa? É a média das energias dela, é o que está envolto a ela, né? A gente já conversou aqui sobre as frequências, então dependendo do nosso padrão vibracional ou assinatura vibracional, que é a soma daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, da forma como a gente age, né? Isso forma uma frequência vibracional nossa particular, por isso uma assinatura vibracional. E quando a gente está utilizando os oráculos, a gente está indo de encontro a esse campo, tá? Não está invadindo, porque a pessoa está nos dando permissão para acessá-lo. Por isso que nas consultas nós não devemos falar da vida de outros, de terceiros. Por quê? Porque a gente está acionando o campo dessa pessoa. E muitas vezes falar da vida do outro, né? A gente vai estar aí sim invadindo o campo do outro sem a permissão dele, né? Acessando para ver as coisas em relação à vida dele. Uma coisa é uma mãe que pergunta assim: minha relação com o meu filho, por exemplo. Ela está acessando o campo dela em relação ao filho. Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é a gente, uma mãe que pergunta: mas a vida do meu filho com aquela namorada dele. Bom, aí a gente está invadindo o campo da pessoa e isso não é muito adequado, né? A gente estar vendo a vida, situações de terceiros, né? A não ser que sejam pequenos, a não ser que seja uma questão de saúde, né? Aí tudo tem uma medida, né? Tudo tem uma forma de ser feito, né? Então, diante das relações da pessoa com os outros, a gente pode ver, por exemplo, devo confiar naquela pessoa que se apresenta minha amiga? Bom, aí tu tá olhando a relação daquela pessoa que está consultando com aquela outra pessoa. Agora, eu queria saber sobre o casamento da minha vizinha. Aí não é adequado, né, gente? A gente vai estar intervindo ou interagindo ali no campo de alguém que não nos autorizou, não está ali presente, né? Ou que realmente tem autorizado. Então temos que ter esses cuidados assim. Mas os oráculos, né? Os oráculos em si são diversos os instrumentos, gente, que podem ser usados, são usados como oráculos. Por exemplo, cartas, né? E aí temos baralhos ciganos, tarô, né? No espaço mesmo a gente tem as cartas de Dona Maria Padilha, né? Que é um baralho especial dela. Mas tem os baralhos de Zé Pilintra, baralhos de Dona Maria Mulambo, baralhos de Dona Sete Saias, né? Ou das Sete Saias, Sete Encruzilhadas, enfim. Existem os baralhos específicos deles todos. Existem diversas outras formas de baralhos, né? De cartas. Temos os búzios, né? Que são uma forma de oráculo também. Temos até ossos de animais podem ser utilizados com os devidos consagrações, dependendo da linha de atuação, podem ser usados ossos, né? Quiromancia, que é o estudo da mão ali, que é uma forma de oráculo, né? Pode ser usados também a café-omancia, que é a leitura da borra de café no fundo da xícara, né? Quem nunca viu aí
um filme ou algo do tipo, dos videntes olhando a borra do café que fica no fundo da xícara, né? Os videntes, as ciganas, enfim, as bruxas que fazem essa leitura. Então existem diversas formas de oráculos, né? Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Vão deixando os coraçõezinhos, vão deixando os coraçõezinhos. Como é que tá o meu áudio? Eu perguntei aí. Gostaria de saber se estão me ouvindo bem, mesmo com o barulho da chuva. Está tudo certinho, por favor. Respondo aí para mim. Depois, falando mais especificamente sobre a utilização dos oráculos, né? Como é que nós podemos utilizar os oráculos? Claro, precisa uma preparação, né? Não é só a intuição, não é só muitas vezes a parte espiritual ali, tanto que existem tarólogos que não têm religião, não tem uma religião, não tem o uso da espiritualidade, porque de novo é importante a intuição, sim, que a gente está entrando no campo energético da pessoa. E é claro, quem usa também a questão espiritual, né, tem uma outra abordagem. Por isso que nenhum cartomante, por exemplo, e é onde a gente vai focar mais, nenhum cartomante é igual ao outro. Um usa mais a parte técnica, a parte intuitiva, né? Por isso que é importante o estudo, mesmo para quem já tem o dom, como é dito, né? É importante o estudo contínuo, porque esse assunto nunca se esgota. O conhecimento com nenhum dos oráculos nunca se esgota. Sempre existe uma interpretação nova a se aprender, sempre existe uma configuração nova, né, que chega a gente, né? Então o estudo é muito importante, sempre ser contínuo, né? Então eu mesmo estou sempre me atualizando, sempre estudando. Como eu utilizo a parte espiritual além da energética, sempre desenvolvendo a minha intuição, sempre desenvolvendo o meu espiritual, né? Eu conto aqui no espaço com o auxílio da cigana Samantha, que é a cigana que trabalha comigo, né? Que usa a minha matéria, e com o auxílio de Dona Maria Padilha, né? Essas duas guias me orientam muito. Eu digo que a cigana Samantha é a luz da minha estrada, né? E a Dona Senhora Maria Padilha é a senhora do meu caminho. Então sempre lido com o auxílio delas, com a ajuda delas, sempre invoco elas para que elas estejam me auxiliando na parte espiritual das consultas, né? Entre outros guias que estão sempre me acompanhando, né? Mas em especial o espaço foi constituído, e um dia desse eu vou trazer a história do espaço aqui, mas ele foi, quem plantou a sementinha foi a cigana Samantha, né? Porque ela coloca cartas, é uma cigana que trabalha com as cartas também, ela utiliza esse oráculo, e a pedido dela eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar no assunto, e a ideia da questão do atendimento começou mais ou menos com ela, mas quem estipulou o espaço foi a Dona Maria Padilha, né? Então eu conto com elas na parte espiritual dos atendimentos com os oráculos. Bom dia, quem está entrando. E, claro, a parte intuitiva, né, para acesso às energias, sempre estudando a questão das energias, né, do mundo quântico, né, das vibrações, das frequências, como é que funciona tudo isso, das leis universais, né, e entendendo cada vez mais a questão das frequências das energias e o estímulo da minha intuição, para que possa ter ainda mais uma afinidade com o oráculo, né, que é esse grande portal para o campo do consulente, né? Então essa é a forma mais ou menos como a gente utiliza os oráculos. No espaço eu utilizo, então, como eu disse, como oráculo os baralhos, né? Baralho cigano, baralho de Maria Padilha, o tarô, né? Tudo com auxílio dessas partes espirituais, energéticas, muito estudo, né? Depois a questão de por que utilizar os oráculos, né? O que ele nos traz? Só que carro comprar? Se eu devo ou não me relacionar com determinada pessoa?
Isso a gente chama como um aspecto adivinhatório, tá? E com os oráculos nós temos duas formas de lidar com eles. Nós podemos fazer as questões adivinhatórias, que tem essa natureza, né, de mostrar qual a melhor opção, qual o melhor caminho, qual a decisão tomar, né? Então nós dizemos que esse é um aspecto adivinhatório, né, dos oráculos, mas eu trabalho muito mesmo com a questão divinatória, tá? E tem diferença, adivinhatório e divinatório, tá? Então adivinhatória, como eu disse, é saber questões assim, devo ou não mudar de emprego, devo comprar um imóvel agora, devo vender este imóvel agora, entende? Decisões a ser tomadas, qual é o prospecto, a projeção, se eu tomar determinada decisão agora, né? Se eu devo esperar, enfim, essa é a parte divinatória dos oráculos, né? Adivinhatório, adivinhar, né, o que está aí pela frente, as consequências do que está acontecendo, enfim, tá? E aí nós temos a parte divinatória, que eu disse para vocês que eu uso bastante no espaço, que quando a gente está na parte divinatória, quando a gente entra na questão divinatória, é o acesso a uma questão mais terapêutica, né? Por que isso é recorrente na minha vida? É um exemplo de questão que a gente vai ver na parte do aspecto divinatório, né? Por que isso acontece? Por que frequentemente eu não consigo estabelecer, por exemplo, laços afetivos de natureza romântica, né? Não consigo firmar um relacionamento? Por que eu não consigo um emprego, né? O que está acontecendo que eu não consigo passar num concurso? Eu estudo, eu me dedico, chega na hora, não vai, não é nem nervoso, simplesmente não acontece, né? O porquê das questões a gente vê muito na questão divinatória, na questão terapêutica, o olhar terapêutico das cartas. Por isso que eu digo, né? Toda a minha jogada, para quem já é meu cliente, para quem já jogou comigo, sabe, né? Porque para mim, Fabiane, não adianta eu te dizer sim ou não. Para mim é importante te dar o basamento, para mim é importante te dar o fundamento do porquê sim e porquê não, entende? Por exemplo, vou vender o meu imóvel? Não, não vai. Mas por que não vai? Se é a tua vontade? Ou será que existe uma não querer oculto aí, né? Então, um dos lemas do espaço que eu digo é: venha desvendar o que está oculto na tua vida, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas ou não alcança as coisas porque existem coisas ocultas, coisas que estão escondidas no teu campo, né? E geralmente é bem profundo dentro de ti. Então, é justamente para isso que eu utilizo os oráculos. Eu digo sempre, eu utilizo ele como adivinhatório, né? Dando orientação, dando caminho para as pessoas, mas muito mesmo como terapêutico, como divinatório, né? Para saber as raízes da questão. Para mim não tem fundamento eu te dizer tal coisa, assim, no assado, e não te dizer o porquê dessa coisa. Porque eu acredito que não vai modificar a tua vida. Não adianta só te alertar de uma questão ou de outra, né? Não adianta só te esclarecer o que está acontecendo. Além de esclarecer o que está acontecendo, eu gosto de buscar o porquê está acontecendo, né? Essa é o meu diferencial como cartomante. Claro que existem muitos que têm essa mesma linha de pensamento, têm essa mesma forma de atuação, mas existem cartomantes, né, ou cartomancistas das diferentes formas, como tudo na vida, né? Tem gente que gosta mais só do adivinhatório, e tudo bem, não quer entrar muito nas questões mais profundas, trabalhar as questões, e tá tudo certo, né? Mas eu sempre busco atender os meus clientes de forma mais profunda, né? Observando o que está acontecendo, observando o porquê das coisas estarem acontecendo daquela forma, né? E claro,
E com isso, uma vez desvendado, uma vez trazido luz, né, para muitas vezes as névoas e as escuridões que estão as questões no campo do consulente, quais os tratamentos, né? Que forma podem ser tratados. Muitas vezes é preciso uma constelação familiar, constelação sistêmica, né? E eu sempre aconselho ou fazer comigo ou qualquer outro terapeuta da confiança da pessoa. Muitas vezes a questão ela é de terapia, né? Muitas vezes é da terapia integrativa, que também a gente tem um atendimento no espaço, mas muitas vezes é na terapia com o psicólogo ou o psiquiatra, tá? E aí é encaminhado, então, para a questão médica, né, do psiquiatra ou então do psicólogo, né? Então, isso tudo é condicionado conforme a necessidade. Então, vejam, a gente, ao colocar o oráculo, olha a responsabilidade de um oraculista, olha a preparação de um oraculista. E aí eu digo para vocês, eu já até fiz um post, muitas vezes assim, mas o teu atendimento é caro, né? Às vezes eu ouço isso, ou de uma forma menos explícita, né? Tá, vamos programar, depois eu busco, não sei o quê. E já ouvi de forma bem explícita. Mas que caro. Gente, não é caro quando é solução. Não é caro quando vai trazer a cura de uma dor que está aí há anos no teu campo, né? Sem saber o porquê daquilo tá acontecendo, daquilo não conseguir ser modificado, daquilo não ser tratado, tá? Isso é caro. Caro é tu perder tempo, caro é tu às vezes perder dinheiro, porque tu tá fazendo uma escolha errada. Isso é caro. Agora, um atendimento que te traz uma orientação, que te traz um caminho, que te revela a real situação, né? A real raiz de uma situação, não é caro. O que te traz resultado não é caro, entende? E mesmo assim, as pessoas não entendem, né? Tem a questão aí profunda, que já tá meio batido, né? Mas tu ganhou o dom de graça. Até pode ser, a parte espiritual ter vindo, não de graça, né? A gente tem os comprometimentos com agentes espirituais, mas o meu estudo, os livros que eu comprei, os cursos que eu fiz, o tempo, né, de estar procurando um vídeo, uma coisa, a internet, a luz, né, do ambiente onde eu estou atendendo. Quem já sabe, já foi no consultório do Espaço Esotérico Fabiane Rodrigues, sabe que é um espaço limpo, um espaço energizado, um espaço gostoso de estar lá, né? E tudo isso custa dinheiro, estamos na terceira dimensão, né? Então isso tudo custa dinheiro. E é importante, né, estar sempre fazendo a manutenção de tudo isso. O meu estudo nunca para, eu estou sempre estudando muito, como eu já disse para vocês, né? Então isso tudo custa dinheiro, né? E que é bem pago, né? O que é bom é bem pago. Por isso que muitas vezes dizem, mas é caro. Eu não acho caro, até poderia cobrar mais, tá? Poderia cobrar mais do que eu cobro, pela estrutura que eu apresento ao meu cliente, pelo constante aprendizado, pela constante busca de trazer o melhor em todas as apresentações que eu faço, né? Tanto do baralho, quanto da constelação, quanto da terapia integrativa. São cursos e mais cursos sempre que são pagos, né? O professor não vai me dar o curso gratuitamente. Então, tá mais do que justo a cobrança de um valor justo, né? Ainda assim, poderia cobrar mais, na realidade. Mas, enfim, nosso objetivo é falar sobre os oráculos. Então, entendam, uma abordagem terapêutica com o oráculo, ou mesmo uma abordagem adivinhatória com o oráculo, é muito profundo, tá? É algo que realmente transforma vidas. Todos os meus clientes, eu sempre digo, vocês não serão os mesmos que entraram aqui no consultório. Vocês não sairão os mesmos que entraram, porque é sempre revelador, é sempre transformador. Para eles, para mim, uma outra coisa que eu sempre digo, né? Gratidão pela honra de ter podido fazer esse trabalho, né? De ter feito esse trabalho, porque para mim é uma honra de verdade.
É uma honra quando o cliente vem e ele está me dando a autorização de entrar no campo dele, para que eu possa acessar as informações e trazer ali em espelho aos oráculos, nos oráculos. Para mim é uma honra terem escolhido para ajudar nessa transformação, para ajudar nessa revelação, né? E mais ainda, a cura, né? Que a cura não é só a física, né? Existem as curas do emocional, as curas do psicológico, as curas do energético, as curas de alma, né? E é isso que eu vejo sempre, diariamente, a cada atendimento. As pessoas saem com a sementinha plantada, né? De uma nova esperança, de uma nova forma de fazer, seguras de tomar uma decisão, seguras de percorrer um caminho. E é isso que os oráculos nos trazem, né? Os oráculos são bênçãos. Muitas vezes, muitas pessoas que têm a ignorância disso, do que são os oráculos, pensam que são coisas mundanas ou coisas, né, capeta, sei lá eu. E não são, tá? Nós estamos num plano muito material. Nós estamos num plano que precisamos de instrumentos e intérprete desses instrumentos para que nós possamos ter uma conexão, de novo, como eu disse para vocês, com a malha quântica, com o plano do espiritual, com o teu campo energético, enfim, né? Nós precisamos desses instrumentos que são os oráculos e precisamos de intérpretes bem qualificados, porque é uma responsabilidade muito grande mexer na vida de alguém, observar a vida de alguém, trazer à tona algumas coisas, né? O cartomante, cartomancista, ele tem que estar preparado. E isso, como eu disse, custa tempo, custa dinheiro, custa dedicação, né? Para que se esteja preparado para atender da melhor forma os consulentes, de uma forma muito séria, muito consistente, né? E de novo, que tenha resultados, né? Que tenha resultado na vida daquela pessoa. Claro, a gente não faz milagre, a gente não é fada madrinha com a varinha de condão, não é isso. A gente dá a orientação, até porque nós não temos, nossa, como tá forte a chuva, até porque nós não temos a permissão divina de fazer pelo outro. Nós, como oraculistas, estamos nos dispondo, como eu disse, como intérpretes. Estamos nos dispondo a interpretar aquilo e trazer como uma tradução do teu campo para ti mesmo. Essa é a nossa função como oraculistas, mas não de resolver a vida do consulente. Nós não temos essa obrigação. Quem faz é o consulente. Por isso que eu digo, vem para juntos aqui no Espaço Esotérico Fabiane Rodrigues, nós juntinhos, descobrirmos o que está acontecendo e podermos vislumbrar a cura, trazer um processo de melhora para a tua vida, juntos. Uma parte é minha, outra parte é do consulente. Não adianta eu falar, dar os caminhos, revelar situações e a pessoa não fazer nada, a pessoa não alterar nada, a pessoa não despertar o pensamento, despertar a consciência. Também não adianta, né, gente? A gente não faz um milagre. Entenderam? E aí, gostaram do assunto de hoje? Assunto mais curtinho, até porque eu não sei se o som tá ficando legal aí para vocês ouvirem, né? Mas não poderia deixar de vir ter esse papo com vocês na hora do chá, né? Nosso chazinho aqui abençoado. Gente, uma ótima semana para todos vocês, que seja uma semana abençoada. De novo, para todos aqueles que estão passando aqui na cidade de Rio Grande, nos arredores, né? O problema das enchentes, o problema da chuva forte.
né? Havia até previsão de granizo, enfim. Só tenho a pedir, né? Para que juntos a gente tenha essa energia positiva, para nos mantermos fortes, para quem já está passando por esse problema e para que as pessoas tenham uma defesa em relação a toda essa adversidade do tempo aí, tá? Torço por todos vocês, por todos nós, para que a gente possa ter uma ótima, que a gente possa ter proteção, que a gente possa passar bem a semana, tá? Um beijo na alma de vocês, gratidão por mais esse momento, por mais essa hora do chá, que seja uma semana abençoada. Tchau, tchau.